Vamos para mais uma questão de força elétrica, lei de Coulomb. Vamos para essa questão agora. A maioria das membranas celulares possui uma diferença no potencial elétrico entre cada lado, denominado de potencial de membrana. Essa diferença de potencial exerce uma força em qualquer molécula eletricamente carregada e obedece à lei de Coulomb. Considerando-se duas partículas carregadas com cargas Q1 igual a 0,25 milicoulomb e Q2 igual a 0,6 milicoulomb, né? Esses são os primeiros dados. Deixa eu só colocar aqui, ó, gente, os primeiros dados, né? Q1 igual a 0,25 milicoulomb e Q2 igual a 0,6 milicoulomb. Distantes 10 centímetros uma da outra, tá certo? A constante eletrostática de 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados. E então, qual é a força elétrica entre elas em meganewtons? Então, primeira coisa, vamos lá. Primeiro que ele deu o valor das cargas, eu vou colocar aqui outro valores aqui, ó, Q1 igual a 0,25 milicoulomb, Q2 igual a 0,6 milicoulomb, a distância D igual a 10 centímetros, né? A constante 9 vezes 10 a nona newtons, né? Metros quadrados por coulomb ao quadrado, e ele quer a força, né? Diga aí, portanto, a força elétrica. Isso em meganewtons. Vamos aqui abrir um parênteses para a gente explicar duas coisas. Primeiro, o mili, né, que é esse M, esse M equivale à mesma coisa que 10 a menos 3. É o mili. E esse M aqui, eu vou botar outra cor. Este M, né? Deixa eu botar aqui assim. Esse M, ele é 10 a sexta, que é meganewton, tá? Então vamos colocar na fórmula esses dados. Porém, a distância, né, tá em centímetros, e a gente não vai trabalhar com centímetros, nós vamos trabalhar a unidade aqui, ó, da constante, ela já nos diz. Vamos trabalhar em metros. Então a distância tem que ser convertida, né? Vamos converter logo aqui. Ela vai ser 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metros. Como é que você faz? Anda duas vezes para a esquerda. Anda 0,1, que é a mesma coisa que 10 a menos 1 metros. Então vamos pegar estes dados e colocar na formulinha da lei de Coulomb, na formulinha da força elétrica. Vamos ver se a gente lembra dos dados também, né? Claro. Então, colocando aqui na fórmula, né? Qual é a fórmula, professor? Essa daqui, ó. K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, a força, galera, vai ser o seguinte. Quanto é a constante? 9 vezes 10 a nona vezes 0,25 vezes 10 a menos 3, porque é mili, né? É o M, aquele M 10 a menos 3, vezes Q2, que é 6 não, 0,6 vezes também é mili, né? Então 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1 ao quadrado. Então eu só fiz colocar os valores aí, tá certo? Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir o 0,25 e o 0,6. Como assim, professor, abrir? O que é isso? Deixar em base de 10. Por exemplo, o 0,25, isso é a mesma coisa que 25 vezes 10 a menos 2. Então, vamos colocar dessa forma aqui, ó. E o 0,6, professor, como é que a gente vai colocar? 6 vezes 10 a menos 1. Certo? Isso aqui, muito bem. Então, vamos colocar esses valores aí. Então, vai ficar assim, ó. A força, portanto, vai ficar
9 vezes o 0,25, já vamos colocar aqui em frente o 25, né? Vamos colocar aqui também em frente o 6 e deixar só agora os que são 10 elevado a alguma coisa, os que base de 10. Então vai ficar 10 a nona vezes o 25 é vezes 10 a menos 2, então 10 a menos 2 vezes o 10 a menos 3, também tá, vezes o 0,6 é 10 a menos 1 e vezes 10 a menos 3. E embaixo, 10 a menos 1 no denominador tem 10 a menos 1 ao quadrado. É só a gente multiplicar o 2 vezes 1 aqui em cima, ó, vai dar 10 a menos 2. Tá? Que esse 10 a menos 2, passando para cima, ele vai ficar 10 ao quadrado. Mas vamos fazer aqui a operação, tá? Sem antes passar o 10 a menos 2. Vamos deixar o 10 a menos 2 no denominador ainda. Vai ficar assim, ó. 9 vezes 25 vezes 6, isso vai dar 1.350. Vezes 10 a nona com 10 a menos 2. Aliás, vamos fazer assim, vamos somar lá os que tem todos os menos. 10 a menos 2 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 5. Né? Então, 10 a menos 2 com 10 a menos 3, 10 a menos 5. 10 a menos 5 com 10 a menos 1, 10 a menos 6. 10 a menos 6 com 10 a menos 3, 10 a menos 9. Então, vai ficar 10 a nona vezes 10 a menos 9 dividido, eu ainda não subi, né? Dividido, por 10 a menos 2. Então, isso aqui vai ser nada mais, nada menos que, subindo agora o 10 a menos 2, né? Tá menos, ele sobe um expoente positivo, então vai ficar menos, igual a 1.350, igual a 10 a nona vezes a 10 a nona vezes 10 a menos 9 é 9 menos 9. 10 elevado a 0 vai dar 1, então não precisa colocar. Né? Professor, o que, é que você está dizendo? Isso aqui, ó, galera. 10 a nona, tá aqui em cima, ó, vezes 10 a menos 9, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? Igual a 1. Então, não precisa colocar esse valor. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 1.350 vezes 10 ao quadrado. Só que lembra, ele quer meganewtons em base 10 elevado a 6, em função de 10 elevado a 6. Então, a gente vai ter que andar aqui algumas casas, né? Para transformar esse 2 em 6, a gente tem que andar em quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes para onde? Para a esquerda. Andando 4 vezes aqui para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Um número. Primeiro que o número vai ficar. A força vai ser igual a 0,135. E como a gente andou 4 vezes, é 10 a quarta. 10 a quarta com 10 ao quadrado vai dar 10 a sexta newtons. Beleza? Então a resposta, o F, é 0,135 vezes 10 a sexta newton. E lembra, né? 10 a sexta é quem? É o que ele quer, que é o mega. Então a força é igual a 0,135 meganewtons. Beleza? Essa é a nossa resposta aí, ó. 0,35 meganewtons. Tá aí mais uma questão. Tá certo? Lembra, o interessante é que você comece a fazer as questões da primeira questão dessa playlist. Você vai começar aquela primeira questão e daí você vai adquirindo experiência, tá certo? Até chegar nessa questão. Teve passos aqui que eu não fui tão detalhado. Por quê? Porque a gente já tem um arcabouço anterior de questões, já fizemos, ganhamos experiência. Então você já está mais preparado para entender esta questão de uma forma mais rápida, tá bom? Galera, tá aí mais uma questão. Curte, comenta e vamos aguardar as próximas questões, as videoaulas de questões, tá bom? Fique com Deus.